Lei da Atração Revelada. O segredo para conseguir tudo o que deseja, por Rhonda Byrne. O vídeo de hoje apresenta Rhonda Byrne, conhecida como a mente por trás de O Segredo, o documentário que impactou o mundo em 2006. Nascida na Austrália, Rhonda iniciou sua carreira como produtora de rádio antes de migrar para a televisão. No entanto, sua trajetória tomou um rumo transformador com o lançamento de O Segredo, um filme que alcançou milhões de pessoas globalmente, mudando vidas e impulsionando o movimento sobre o poder da mente na criação da realidade. Rhonda Byrne afirma que quanto menos esforço uma pessoa fizer, maior será a manifestação de tudo aquilo que sempre desejou. Reconhecida como uma das figuras mais influentes dos últimos 15 anos, Rhonda alcançou renome mundial com o lançamento de O Segredo, livro que vendeu cerca de 30 milhões de cópias e deu origem ao movimento global. Desde então, escreveu diversas outras obras e, mais recentemente, lançou O Maior Segredo, livro que, segundo ela, foi concebido em apenas 5 semanas. Ao falar sobre sua jornada, Rhonda explica que sua decisão de se afastar dos holofotes após o sucesso de O Segredo foi intencional. Ela sempre quis que a mensagem do livro fosse o verdadeiro destaque, evitando qualquer tipo de idolatria. Durante esse período, dedicou-se a responder mensagens de leitores, escrever novos livros e desenvolver projetos que pudessem ajudar ainda mais pessoas a transformarem suas vidas. Rhonda descreve O Maior Segredo como uma evolução de seus ensinamentos anteriores, levando a compreensão da lei da atração a um nível ainda mais profundo. Para ela, o poder da mente e do pensamento são fundamentais para criar a realidade física e material. Ela enfatiza que a crença de uma pessoa molda sua experiência. Se alguém acredita que manifestar algo é difícil, então será difícil. Se acredita que merece abundância, essa realidade se concretizará. Além disso, Rhonda explica que muitas pessoas são condicionadas por padrões de pensamento negativos desde a infância. A mente funciona como um programa de computador e, para reprogramá-la, é necessário substituir os pensamentos negativos por afirmações positivas, mesmo que, no início, isso pareça forçado. Com o tempo, essa prática altera a percepção da realidade, permitindo que cada indivíduo manifeste seus desejos com mais facilidade. Rhonda Byrne explica que, ao alinhar-se com a abundância, uma pessoa começa a perceber dinheiro chegando de diferentes formas. Pode ser através de ganhos inesperados ou até mesmo pela recepção de algo que antes precisaria comprar. Esse fenômeno, que alguns chamam de sinal de terra, foi descrito por grandes escritores do movimento do Novo Pensamento. No livro O Segredo, Rhonda enfatiza a importância da gratidão como uma ferramenta poderosa para transformar a realidade. A gratidão não apenas melhora o estado emocional, mas também interrompe ciclos negativos de pensamento. No entanto, ela alerta que pensamentos negativos muitas vezes estão enraizados em crenças subconscientes formadas na infância, seja por influências dos pais ou da sociedade. Muitas dessas crenças passam despercebidas, pois são aceitas como verdades absolutas. Ela destaca que crenças limitantes podem ser difíceis de identificar, pois as pessoas costumam expressá-las naturalmente ao dizer eu acredito ou eu penso. As opiniões mais rígidas são, muitas vezes, sustentadas por crenças profundas. Em O Maior Segredo, Rhonda ensina técnicas para dissolver essas crenças, permitindo que a pessoa se liberte e experimente uma sensação incrível de leveza e poder pessoal. Segundo Rhonda, o ego é responsável pela dúvida, pelo medo e pelos pensamentos negativos. A mente programada pelo ego julga, limita e perpetua padrões de escassez e insegurança. Entretanto, ao tornar-se consciente de seus pensamentos e identificar a voz interior como um programa condicionado, a pessoa pode se libertar dessas influências e viver sem medo ou incerteza. Ao refletir sobre sua própria jornada, Rhonda compartilha que, mesmo após o sucesso de O Segredo, ainda precisou superar crenças limitantes. Entre elas, a crença na falta de dinheiro foi um dos maiores desafios. Criada em um ambiente onde a escassez financeira era uma realidade constante, absorveu a ideia de que não podemos pagar por isso e que o dinheiro sempre era insuficiente. Para superar essa crença, ela se dedicou a práticas diárias de afirmações e reprogramação mental. Repetia frases como respiro prosperidade e cercava-se de lembretes visuais para reforçar sua nova mentalidade. Apesar de estar enfrentando dívidas significativas na época, persistiu nessa mudança interna, reconhecendo que precisava transformar sua crença sobre o dinheiro para que a abundância fluísse livremente para sua vida.
Honda reforça que a chave para uma vida próspera está na mudança das crenças subconscientes e na compreensão de que a mente cria a realidade. Ao dissolver as limitações impostas pelo ego, qualquer pessoa pode acessar o poder infinito que possui para manifestar tudo o que deseja. Rhonda Byrne relata que, em determinado momento de sua vida, estava com uma dívida de $2 milhões. Embora essa quantia pudesse parecer grande, ela nunca havia lidado com valores tão altos antes. Durante a produção de um documentário, o orçamento foi ultrapassado, levando-a a enfrentar essa dívida significativa. Quando descobriu o segredo, procurou seu contador e afirmou com convicção que faria algo que mudaria o mundo, pedindo que ele fizesse necessário para manter sua empresa funcionando. Ele simplesmente concordou e, a partir daí, Rhonda maximizou todos os seus cartões de crédito, hipotecou sua casa até o limite e utilizou o cheque especial da empresa para financiar o documentário. A dívida esmagadora continuava crescendo, e ela precisava de mais dinheiro para avançar. Esse período foi marcado por uma intensa sensação de escassez, reflexo de crenças enraizadas em sua criação. Naquela época, quando recebia contas pelo correio, seu corpo reagia negativamente, pois sabia que esses sentimentos apenas atraíam mais falta. Para mudar essa mentalidade, ela começou a praticar gratidão e a se envolver em atividades que a faziam sentir-se bem. Sempre que abria suas contas, imaginava que eram cheques chegando sua conta, visualizando valores maiores e celebrando como se estivesse recebendo grandes quantias. Determinada a transformar sua relação com o dinheiro, Rhonda adotou uma abordagem radical. Começou a doar. Com dinheiro retirado do cartão de crédito, sacou notas de $20 e caminhou pela rua, permitindo que o universo mostrasse para quem deveria dar. Observava os rostos das pessoas com o coração aberto e entregava o dinheiro a quem sentia que precisava. Em um dos casos, viu crianças saindo de uma loja contando dinheiro insuficiente para uma compra e, ao lhes dar $20, elas correram de volta para adquirir o que desejavam. Essa experiência tocou profundamente. Para sua surpresa, na segunda-feira seguinte, recebeu $25 mil em sua conta, vindos de uma fonte inesperada. Ela percebeu que suas práticas estavam mudando sua realidade e começou a listar tudo o que desejava adquirir quando o dinheiro chegasse. Entre seus desejos estavam uma casa com vista para o oceano e uma Range Rover, itens que pareciam inatingíveis, especialmente considerando os preços elevados na Austrália. No entanto, após o lançamento de O Segredo, essas conquistas perderam importância diante do impacto global de sua obra. O mais valioso para ela foi saber que havia compartilhado uma mensagem transformadora com o mundo. Rhonda dedicou-se a ensinar essas práticas em seus livros e até mesmo desenvolveu um aplicativo chamado Segredo do Dinheiro, repleto das técnicas que utilizou para reverter sua mentalidade financeira. Ela enfatiza que a chave está na persistência, continuar aplicando esses princípios até que a sensação de escassez desapareça completamente. Outra prática que adotou foi visualizar o impacto positivo do dinheiro ao pagar contas. Em vez de sentir contração e medo, imaginava como aquele pagamento ajudava famílias e sustentava diferentes indústrias. Essa perspectiva transformou sua relação com o dinheiro, fazendo com que ela se sentisse bem ao gastar. Ao refletir sobre sua jornada, Rhonda reconhece que tudo aconteceu no momento certo. Embora pudesse desejar ter descoberto o segredo mais cedo, acredita que cada desafio foi essencial para seu crescimento. Passou por anos difíceis antes de 2004, e essas experiências a prepararam para a revelação que mudou sua vida. Ela afirma que o sofrimento não é necessário para a transformação, mas reconhece que muitas pessoas só buscam mudanças após momentos de crise. Para Rhonda Byrne, a verdadeira abundância começa quando a mente se alinha com a prosperidade. Através de práticas simples, como gratidão, doação e visualização, qualquer pessoa pode transformar sua relação com o dinheiro e manifestar a vida que deseja. Rhonda Byrne sempre afirmou que, naquela noite crucial, o desespero dentro dela era tão grande que seu ego simplesmente desapareceu, permitindo uma enorme abertura para novas percepções. Segundo ela, basta abrir o coração e remover a barreira da mente que insiste em acreditar que sabe tudo. Ela sempre admirou Jim Carrey, não apenas como ator, mas também por sua filosofia de vida. Rhonda gostava de citar a frase dele que dizia que gostaria que todos pudessem se tornar ricos e famosos para perceberem que isso não é a chave do sucesso. Com o impacto global de O Segredo e as oportunidades que surgiram em sua vida, ela enfrentou desafios mesmo com toda a fama e reconhecimento. Mesmo vendendo mais de 30 milhões de cópias do livro,
ela ainda encontrou dificuldades pessoais. Dentre os desafios mais significativos que enfrentou, ela mencionou o período em que sua filha esteve muito doente, o que gerou um grande medo e pensamentos negativos. Além disso, ela vivenciou incêndios florestais devastadores na Califórnia. No entanto, quando esses eventos ocorreram, já havia passado por um segundo despertar espiritual e conseguiu manter a calma, aceitando qualquer resultado. Para Rhonda, se sua casa fosse destruída, significava apenas que o universo queria direcioná-la para outro caminho. Em vez de entrar em pânico, ela se concentrou em ajudar os outros, demonstrando compaixão e solidariedade. Outros momentos difíceis incluíram a perda de um neto por sua filha e diversas experiências de sofrimento ao redor dela. No entanto, Rhonda explicou que aprendeu a eliminar o sofrimento ao longo do tempo. Ela compreendeu que resistir a sentimentos negativos apenas os fazia persistir e se intensificar. Assim, adotou a técnica de acolher essas emoções em vez de reprimi-las. Ela percebeu que, ao abraçar um sentimento negativo, ele se intensificava por alguns segundos e depois evaporava. Com o tempo, essas emoções voltavam mais fracas até desaparecerem completamente. Esse processo ajudou Rhonda a atingir um estado em que sentimentos como raiva e medo praticamente não a afetavam mais. Quando confrontada com críticas ou ataques pessoais, seja por amigos, familiares ou críticas online, Rhonda explica que não leva nada para o lado pessoal. Ela entende que muitas dessas emoções negativas surgem de sentimentos reprimidos dentro das pessoas e que esses ataques nada têm a ver com ela em si. Ela prefere não inflamar a situação e apenas observa com compreensão. Mesmo diante de críticas à sua obra, ela aceita e segue em frente, pois compreende que cada pessoa tem uma perspectiva diferente. Com essa visão, Rhonda Byrne acredita que qualquer pessoa pode se libertar do sofrimento ao aprender a acolher suas emoções em vez de resistir a elas. Segundo ela, tudo no universo conspira para nos levar de volta à nossa essência, e os desafios são parte desse caminho de aprendizado e crescimento. Rhonda Byrne explica que a mente subconsciente busca desesperadamente um gatilho no mundo exterior para liberar emoções reprimidas, como a raiva. Para ela, esses sentimentos não são pessoais, e quando alguém expressa raiva, o melhor a fazer é permitir que a pessoa manifeste sem resistência. Byrne admite que não pode prever todas as situações futuras, mas afirma que há muito tempo não sente raiva. Ela aconselha aqueles que se sentem sobrecarregados por emoções alheias, como se fossem um saco de pancadas para os outros. Segundo Byrne, é essencial traçar limites sem ser dominado pela emoção. Ao manter um estado neutro, a outra pessoa tende a respeitar esses limites naturalmente. Quando a indignidade interna, o mundo externo reflete isso de volta, criando padrões recorrentes de sofrimento. Ao refletir sobre sua própria jornada, Byrne reconhece que já experimentou momentos de raiva no passado, mas optou por buscar a verdade e encontrou uma saída para o sofrimento. Para ela, o verdadeiro sofrimento não vem das circunstâncias externas, mas da mente, que aprisiona as pessoas em pensamentos negativos e autocríticos. Para aqueles que sofrem com dúvidas e inseguranças, Byrne sugere duas abordagens poderosas: a gratidão e o amor. Praticar a gratidão diariamente e concentrar-se nas coisas que ama pode transformar completamente a percepção de si mesmo e do mundo. Esse método dissolve sentimentos de indignidade e aumenta a autoestima. Ela compartilha a história de Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar, que também enfrentou desafios após o sucesso. Gilbert temia não conseguir recriar a mesma magia de seu primeiro grande livro, algo que Byrne também vivenciou. No entanto, ela aprendeu a aceitar sua jornada e reconhece que seu trabalho é uma contribuição para futuras gerações. Para ela, o segredo do sucesso está em focar na mensagem e no impacto positivo, e não na comparação com feitos passados. Byrne reflete sobre o motivo do sofrimento humano e conclui que ele vem da mente, não do mundo exterior. Acreditar nos próprios pensamentos negativos é a principal causa do sofrimento. A mente, segundo ela, é a ferramenta mais poderosa para criar a realidade desejada, mas também pode se tornar a maior fonte de tormento se não for bem administrada. Ela enfatiza a importância de ser um porteiro dos próprios pensamentos. Ao selecionar cuidadosamente os pensamentos que aceita, uma pessoa pode evitar ser influenciada por estresse, julgamentos e dramas desnecessários. Como exemplo, ela menciona a prática de seu pai, que evitava comerciais de televisão para não permitir que mensagens negativas influenciassem a família.
Para Byrne, reduzir a exposição a notícias e conteúdos que alimentam o medo é uma maneira eficaz de manter a mente focada no positivo. Ela também comenta sobre a forma como a atenção coletiva influencia a realidade. Em sua visão, aquilo em que as pessoas focam tende a crescer e se tornar mais presente no mundo. Se todos simplesmente desviassem sua atenção de problemas e medos, esses problemas tenderiam a desaparecer. A mente tem um poder transformador, e ao direcioná-la corretamente, é possível criar uma realidade muito mais harmoniosa e abundante. Rhonda Byrne enfatiza que ao afastar a mente de determinada situação e evitar consumi-la obsessivamente, essa situação deixa de ser amplificada e perde força. Segundo ela, toda vez que se fala sobre algo, se pensa ou se fixa nele, está se energizando e tornando maior. Ela exemplifica com os desafios globais e como, ao não nos concentrarmos excessivamente em certos problemas, não os manifestamos em nossas vidas, embora ainda existam. No seu livro, Byrne aborda a ideia de felicidade eterna. Ela observa que muitas pessoas podem pensar que para ela a vida é mais fácil por ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida e sem preocupações materiais. No entanto, aponta que há muitos exemplos de indivíduos ricos e famosos que sofrem de infelicidade profunda. Para ela, a felicidade eterna não vem da acumulação de bens materiais, mas do conhecimento da verdade sobre a vida e sobre si mesmo. Quando se alcança essa compreensão, todas as preocupações se dissipam, incluindo o medo da morte. Ela afirma que a manifestação do mundo torna-se ainda mais extraordinária quando não se está dominado pelo medo, pois o amor passa a fluir de forma profunda e natural. Estando em um estado de total permissão, sem resistência, as coisas se manifestam rapidamente e sem esforço. Byrne acredita que a vida funciona de forma oposta ao que a maioria das pessoas aprendeu. Ao contrário do que se ensina sobre trabalho duro e esforço constante, ela defende que quanto menos esforço houver, maior será a capacidade de manifestar desejos e sonhos. A resistência e a luta incessante, segundo Byrne, estão enraizadas na crença de que não se é digno ou que é preciso se sacrificar para merecer algo. O universo apenas reflete essas crenças, perpetuando a escassez. Ela reconhece que há profissões, como atletas ou artistas, que exigem treinamento e dedicação. No entanto, destaca que há uma diferença entre agir no fluxo natural e forçar as coisas. O verdadeiro talento e sucesso surgem quando se está alinhado com o estado de fluxo, onde a mente não impõe barreiras e o corpo e a energia trabalham em sintonia. Byrne compartilha sua experiência ao escrever livros. Enquanto algumas obras foram escritas com enorme esforço e dificuldade, outras fluíram naturalmente. O segredo foi escrito em apenas 2 semanas e meia porque, segundo ela, tudo veio de forma intuitiva e sem resistência. Já outras tentativas, quando feitas com muito esforço mental, resultaram em bloqueios e dificuldades. Ela explica que a criatividade e a realização acontecem de maneira mais fluida quando a mente não está sobrecarregada por dúvidas e crenças limitantes. Ao longo de sua jornada, Byrne descobriu verdades profundas sobre a vida e o universo. Para ela, o mundo não é o que parece ser. A física quântica comprova isso com o efeito do observador, demonstrando que nada toma forma sem a presença de uma mente consciente para observá-lo. As crenças sobre separação, tempo linear e trabalho duro como o único caminho para o sucesso são, segundo ela, ilusões. A mente tem o poder tanto de criar quanto de sabotar a própria realidade, e compreender essa verdade é o caminho para a verdadeira liberdade. Rhonda Byrne enfatiza que a verdade não é algo que se compreende intelectualmente, mas algo que se percebe em um nível mais profundo. Em O Maior Segredo, ela compara essa experiência àquelas pinturas que contêm 2 imagens em uma. Inicialmente, alguém pode enxergar apenas um dos elementos, como um grupo de esquilos, mas, ao ajustar a perspectiva, de repente, uma mulher montada em um cavalo aparece. O mesmo acontece com a visão da realidade. Ao mudar ligeiramente o olhar, percebe-se algo completamente diferente e libertador. Nos últimos 5 anos, Rhonda destacou que seu maior aprendizado foi a observação da mente. Ela enfatiza a importância de testemunhar os próprios pensamentos em vez de ser hipnotizado por eles. Segundo ela, muitas vezes se percebe que se perdeu em uma sequência ininterrupta de pensamentos, mas o simples ato de notar isso, mesmo que no dia seguinte, já representa uma grande vitória. Para aqueles que seguem o segredo e aplicam a lei da atração, esse é um grande passo, treinar a mente para o positivo.
Pequenas mudanças, como um dia de gratidão, já geram transformações visíveis. Sobre a consciência, Honda destaca que a mente não consegue reconhecê-la. Para ilustrar esse conceito, ela menciona um professor que contribuiu para seu livro e que usava uma metáfora impactante: você tem que ser como a vaca que pulou sobre a lua. Para ela, essa imagem representava a necessidade de transcender a mente e não se identificar com seus pensamentos, apenas observá-los. Quando perguntada sobre sua identidade e como gostaria de ser vista pelo mundo, Honda afirma que não se preocupa com a percepção alheia. Para ela, sempre haverá resistência a novas ideias, pois a dualidade é parte do mundo. No entanto, se houvesse algo a ser destacado, seria sua dedicação à verdade e à consciência, transmitindo esse conhecimento da maneira mais simples possível. Ela acredita que a simplicidade é essencial para que todos possam compreender conceitos profundos. Honda explica que a verdade sobre a existência pode ser resumida em 3 palavras, e que a mente humana, repleta de crenças e condicionamentos, tende a complicar aquilo que é simples. Quando se está consciente, é possível experimentar paz, abundância e amor no presente, pois o passado e o futuro são ilusões. Até Einstein mencionou a relatividade do tempo, mas a mente, que nasce dentro do tempo, tem dificuldade em compreender sua inexistência. Ela compartilha a história de um entrevistador cujo pai nunca comemorou seus aniversários, pois acreditava que marcar a idade com um número era uma forma de limitar a percepção do tempo. Para ele, muitas pessoas vivem dizendo que são muito velhas ou muito jovens para fazer algo, e isso as impede de viver plenamente. Honda considera essa perspectiva uma forma pura de amor, pois liberta a pessoa da ilusão do tempo e da limitação imposta pela idade. Ela conclui que ninguém tem uma idade real, pois não há um verdadeiro começo ou fim para a existência. Honda Byrne compartilha que a verdadeira liberdade não está em adquirir algo novo, mas sim em se livrar do que não é essencial. Ela observa que muitas pessoas passam a vida acumulando bens materiais, apenas para perceberem depois que precisam administrar tudo isso. Para ela, a simplicidade é um caminho mais leve e libertador. Embora aprecie qualidade e experiências enriquecedoras, sente, de tempos em tempos, a necessidade de eliminar o excesso, organizar seu espaço e trazer mais leveza à sua mente. Ela percebe que, à medida que sua mente se torna mais tranquila e silenciosa, cresce o desejo por ordem e simplicidade na vida cotidiana. O caos externo, segundo ela, nada mais é do que uma manifestação do caos interno gerado pela mente inquieta. Quando questionada sobre o que sente falta no momento presente, Honda reflete sobre a busca pela autorrealização plena. Ela menciona que, ao longo dos anos, encontrou mestres iluminados que a ajudaram nesse caminho, permitindo que ela compreendesse melhor a tranquilidade da mente e a felicidade genuína. Situações e pessoas que antes a incomodavam já não exercem mais esse impacto sobre ela. O que ela deseja é apenas mais dessa paz interior, mais dessa felicidade constante que a acompanha diariamente. Ao abordar a ideia das 3 verdades, Honda compartilha 3 ensinamentos essenciais: concentrar-se no que se quer e não no que se teme, lembrar-se de que somos seres imortais e infinitos, plenos de amor e beleza, e compreender que a morte, ao contrário do que se pensa, não é um fim, mas um momento de liberação. Ela relembra uma lição marcante que recebeu de um mentor, que dizia que o maior momento da vida é o momento da morte, pois é quando todo sofrimento e negatividade desaparecem. Para ela, essa visão transformadora ensina que não há nada a temer, apenas a aceitar e celebrar a continuidade da existência. Honda também compartilha que teve muitos mentores ao longo de sua jornada, mas a pessoa mais impactante em sua vida foi sua professora, que prefere permanecer anônima. Quando Honda a conheceu, teve uma experiência de profunda conexão e reconhecimento, sentindo-se instantaneamente em casa. Sua professora não apenas lhe mostrou quem ela realmente era, mas também ensinou a importância de não se identificar com os truques da mente, que ela chama de encrenqueiro. Através dos ensinamentos dessa mestra, Honda conseguiu compreender melhor sua verdadeira essência e transpor os desafios da mente com maior clareza. Quanto à sua visão de grandeza, Honda acredita que a verdadeira grandeza é o reconhecimento do ser infinito que todos somos. Para ela, qualquer grandeza que vemos no mundo nada mais é do que a manifestação dessa essência infinita presente em cada indivíduo. Segundo ela, todos já possuem essa grandeza dentro de si, basta apenas que tomem consciência disso. Encerrando essa conversa enriquecedora, fica a mensagem inspiradora de Honda Byrne: a verdadeira liberdade está na simplicidade, a paz se encontra na mente tranquila e a grandeza já habita dentro de cada um de nós.
Que essas palavras possam servir de guia para quem busca uma vida mais leve, plena e conectada com sua verdadeira essência. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo, siga o Conexão Interior e continue sua jornada de autoconhecimento e transformação.